psicóloga Gisele aqui. Hoje eu estou aqui para continuar essa conversa com vocês sobre o processo de luto relacionado ao término de uma relação. Então, nos dois vídeos anteriores, no primeiro eu fiz uma introdução sobre o que é um processo de luto, que a gente não sofre o processo de luto apenas quando a gente perde alguém para a morte. A gente também passa pelo processo de luto quando há alguma perda significativa para nós, seja de relacionamento, seja de trabalho, de alguma coisa que é importante para nós. Então a gente passa por esse processo de luto, tá? No vídeo anterior eu já falei sobre a primeira fase do processo de luto, que é a fase da negação, o que a gente pode fazer quando a gente está nessa fase. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a fase da raiva. Nesse momento de raiva, depois do término de um relacionamento, é muito característico os comportamentos mais impulsivos, ou seja, as ligações fora de hora, a mensagem que não deveria mandar, o áudio de WhatsApp que não deveria ter enviado, mas enviou, xingamentos, ameaças. Então, nessa fase da raiva, a gente pode fazer isso e muito mais com a outra pessoa. E são comportamentos que a gente não vai se orgulhar depois que passar toda essa euforia relacionada à raiva. E nessa fase da raiva, a gente também fica um pouco mais vulnerável às emoções intensas demais. Então a gente racionaliza pouco, a gente fala muitas coisas, mas sem passar pelo processo, pelo crivo do raciocínio, da ponderação. Então a gente impulsiona, a gente xinga, a gente briga, seja com a pessoa que terminamos o relacionamento, seja com outras pessoas que estavam nessa rede de relacionamentos, como os parentes desse ex-namorado, dessa ex-namorada, desse ex-cônjuge, e também dos próprios filhos. Quando a gente fala no processo de divórcio, uma coisa muito característica de um término de um relacionamento, seja principalmente quando não foi você a pessoa que solicitou, que pediu o divórcio, foi a outra pessoa. Então, é muito característico que você fique com raiva, muita raiva dessa pessoa. E quando você tem filhos, às vezes você faz muitas coisas que não deveriam ser feitas, como falar mal da pessoa que você terminou o seu casamento, falar mal se a pessoa já estiver com um novo relacionamento, um namoro, etc. Falar mal dessa companheira, desse companheiro que está com essa pessoa. Às vezes pode ser sim intencional da sua parte falar mal, porque meu filho tem que conhecer a mãe que ele tem, o pai que ele tem. Então, ele tem que entender o meu lado, ele tem que entender as minhas razões. Mas no processo de término de um relacionamento, quando a gente pensa nessa fase da raiva, é muito importante a gente ampliar um pouquinho o nosso olhar e entender o seguinte: foi o seu casamento que acabou. A sua parentalidade, ou seja, a sua maternidade e paternidade continua. Então, você falar mal da pessoa que você escolheu para estar com você, que você escolheu ser a mãe, ser o pai do seu filho, é muito difícil para uma criança lidar com isso. Por quê? Existe toda uma mudança já relacionada ao próprio processo de término de uma relação. Mudança de casa, mudança de escola, mudança de cidade, dentre muitas outras mudanças. E aí, quando você ainda sobrecarrega a sua criança com os seus sentimentos de raiva, de ódio, de negação do término dessa relação, você está gerando uma maior vulnerabilidade emocional no seu filho. Gisele, o que significa isso, né? Significa o seguinte: é importante que você entenda como você está.
E quem são as pessoas que você pode contar? Não faça o seu filho de confidente do seu pombo correio, do seu correio de mensagem. Não, conversem com outros adultos, amigos, parentes, pessoas de confiança, para que você consiga desabafar e falar como você está se sentindo. E se estiver muito difícil de lidar, procure ajuda profissional. A psicoterapia, ela tem esse papel de te ajudar a se entender como você se sente, qual é o lugar que você ocupa agora, nesse momento da sua vida. Então, o processo de término de um relacionamento não é fácil, mas é possível que você passe por esse momento com maior consciência emocional e eu diria até, dependendo da situação, um pouco mais de leveza em alguns aspectos. Então, quando você se conhece, você também consegue se ajudar e ajudar as outras pessoas. Então, quando a gente pensa nessa fase da raiva, é uma fase muito perigosa no sentido da impulsividade e também outra coisa muito importante é que o término da relação, ou seja, o divórcio, não termina com a raiva. Pelo contrário, às vezes aumenta. Porque existem casais que antes de terminarem o divórcio, separação de corpos, eles já começam o processo de divórcio ainda no casamento. Então existe um processo de luto enquanto o casamento ainda está existindo, como se diz no papel, e também o processo de luto pós-divórcio, entendeu? Então você precisa estar atento para entender qual é o seu momento atualmente e como você está se sentindo com isso. Sobre esse processo de sofrimento relacionado aos filhos, como falar com os filhos sobre o divórcio, eu vou fazer alguns outros vídeos sobre isso, mas eu gostaria de trazer esse panorama geral quando a gente pensa nessa fase do luto relacionado à raiva, ou seja, a segunda fase. Então, amanhã eu postarei um novo vídeo já falando sobre a fase da barganha e da negociação. Se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar mensagem através de um comentário, através do inbox no meu Instagram, que eu vou deixar aqui para que, se você não siga, você comece a seguir. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!